Descobri este canal que mostra muitas verdades na internet. Achei interessante trazer para vocês conhecerem e verem mais uma perspectiva de quem mora em Portugal. Parece que o tom baixou, Sofia, que nem a nossa trilha aqui. Pois é, Ana. A gente está vendo acontecer em Portugal agora um movimento aí populista, né, um discurso populista anti-imigração que está sendo adotado até por grupos políticos que não costumavam ter esse tipo de discurso, como, por exemplo, estamos falando do primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, que é do PSD, Partido Social Democrata, que é um partido aí de centro-esquerda dentro de Portugal, que quanto mais perto está chegando das eleições, mais ele está começando a fazer um discurso anti-imigração. Olha só que interessante. Ora. E será que tem alguma coisa a ver com a eleição? Enfim. Mas, Ana, e isso tá ganhando força não só na figura do primeiro-ministro, mas, assim, tipo, dentro da centro-esquerda como um todo, o que tá levando aí à aprovação de medidas contra imigrantes por parte do governo. Daí, acontece que parece que começa a ter alguma reação por parte do Brasil. Eu vou pedir. Quando se estipula um tempo e esse tempo não é cumprido, as pessoas têm aí direito de entrar na justiça. Então, não tendo um tempo, as pessoas não vão precisar entrar na justiça e não vai fazer o que eu acabei de falar aqui, encher lá o judiciário de processo. Último ponto, fim do deferimento tácito nas renovações. Último ponto antes de passar para a CPLP. Fim do deferimento tácito nas renovações. Também foi falado sobre alteração na legislação para tirar o deferimento tácito que existe nas renovações de residência, que diz que a AIMA não é possibilidade, a AIMA tem de entregar um título de residência se o processo demorar mais de 60 dias úteis na AIMA. O que o governo quer é acabar com as ações judiciais quando a AIMA ultrapassa o prazo de 60 dias úteis. E isto não ter mais o deferimento tácito das autorizações de residência nas renovações. Porque o prazo para concessão é 90 dias úteis, mas não obriga a emissão do cartão. Só há obrigação da AIMA na emissão do cartão nas renovações. Um ponto muito polêmico porque, retirando o deferimento tácito das renovações, nada mais obriga que a AIMA cumpra o prazo. Então, a pessoa que está a residir aqui e tem que esperar 2 meses, 3 meses, 6 meses, 8 meses para renovar o cartão, que é o que está acontecendo agora, é tirar, de certa forma, a obrigação do Estado. E o que o ministro falou na reunião de conselhos do ministro passado e repete hoje é simplesmente tirar a possibilidade de ganhos na via judicial. O que, na minha opinião, não é uma frase muito política, mas pronto, foi anunciado. Isto, de certa forma, essa alteração vai trazer prejuízos, porque uma pessoa que renova seu título de residência, principalmente se trabalha para uma empresa e precisa viajar, é um prejuízo. Muitos motoristas de caminhões, muitos motoristas de autocarros precisam trabalhar internacionalmente, precisam conduzir, e se não tiver o seu título renovado, eles não conseguem, com o decreto eles não conseguem. Muitos estão perdendo o emprego, já falei sobre isso aqui no canal, eu dou formações também nesta área do direito pelo IMT, e muitos estão a perder o seu emprego. Eu, na qualidade de formador, tenho conhecimento dessas questões, estão perdendo emprego porque não conseguem renovar o título, e tirando o peso do deferimento tácito da AIMA, o que fará? O que vai obrigar a AIMA a cumprir esses prazos? Se 60 dias com deferimento tácito ela já não cumpre, vai passar 9, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, aí não vamos ter mais decreto de prorrogação, enfim. Então aí que está a base de toda a minha pergunta na questão da efetividade. Quer um outro exemplo? Não sei se você está sabendo, né? O reagrupamento familiar, a pessoa tem que estar aqui em Portugal com o título de autorização de residência durante 2 anos. E só depois desse tempo você vai poder reagrupar sua família, trazer sua esposa. Engraçado, só fazendo aqui um parênteses, engraçado que quem veio na época da manifestação de interesse trouxe a família toda, né? O pai e a mãe entrou com uma manifestação e conseguiu autorização de residência e já agora pode reagrupar os filhos, porque os menores que estão aqui em Portugal estudando podem já ser reagrupados, né? Claro, depois que a lei valer, né? Essas pessoas, bem dizer, na época não era o certo, mas fizeram o certo.
E quem se planejou, fez um visto de procura de trabalho, falou para tua esposa, olha, eu vou primeiro, eu vou arrumar um trabalho, eu vou entrar com visto, eu vou conseguir uma casa para nós, eu vou ajeitar as coisas, né, as finanças, e aí depois você vai. Quando tudo estiver mais estabilizado, vai você e as crianças, tá bom, meu amor? Tá bom. Aí a pessoa chega aqui, né, enfrenta toda essa morosidade para conseguir sua autorização de residência, quando agora, no começo do ano aqui, para esses últimos 6, 7 meses, ele passa ali pela triagem da AIMA, ele pega o cartão dele, pá, e aí tem as eleições. E aí vem um novo pacote de medidas em que ele vai ter que ficar 2 anos com a sua autorização para poder reagrupar a sua família. Olha, só para você saber, o processo de reagrupamento familiar depois dos seus 2 anos, legal aqui, para trazer sua esposa, ele pode durar 9 meses. Um tempo de uma gestação, 9 meses. Você tem que ter ciência disso. Está lá no projeto de lei. 9 meses. E caso precise, por algum motivo, esse tempo de 9 meses pode passar para 18 meses. Mais 9 meses. Temos a parte, né, de agendamentos, organização de calendários, etc e tal. E vem aqui no 105º uma outra informação que também é brutal, certo? O pedido deve ser decidido no prazo de 9 meses, certo? É isso mesmo que você viu, ouviu e está acompanhando agora aqui no nosso canal. Então, 9 meses é o prazo que estão a indicar como um prazo normal para se fazer a avaliação dos documentos de reagrupamento familiar, podendo circunstâncias excepcionais associadas à complexidade da análise do pedido ser prorrogado pelo órgão competente para decisão final por igual período, sendo o requerente informado dessa prorrogação. Ou seja, pode ser prorrogado aí por mais 9 mais 9, 18, certo? Prazo aí de 2 gestações para fazer um reagrupamento familiar. Vamos lá. Então, baseado no que nós já conhecemos, né, o sistema português aqui, provavelmente você, quando fizer 2 anos, não é 2 anos, é 2 anos e 9 meses. Ou 2 anos e 18 meses, que seria aí 3 anos e meio, acho, né? Pelas contas. Para você reagrupar. Isso, se depois desse período você não tiver que entrar com um processo. Muitas pessoas têm um plano de conseguir a nacionalidade, né? Muitas pessoas vêm mesmo, não, quero a nacionalidade. A pessoa está com aquele objetivo, né? Eu, particularmente, eu acho que você tem que viver. Você tem que chegar no país, trabalhar, ver se é isso mesmo, não ficar com essa coisa presa no seu pé, não há nacionalidade. Não. Pega a sua autorização de residência, você já pode estar no país, desfrutar, trabalhar, ganhar o seu dinheiro, entrar, sair. Essa é a primeira fase, fica em paz. É assim que eu e a Fabi a gente pensa. E depois, se de fato você se ambientou com o país, você, é isso que eu quero morar aqui, eu vou comprar uma casa, eu quero ter o meu futuro aqui, eu quero ter os meus filhos aqui, aí nós vamos para a fase 2, que é a nacionalidade. Porque se você fica pensando no recheio do bolo antes de fazer a base, você fica praticamente sofrendo, é muito tempo sofrendo. E se alguma coisa acontece no meio do caminho? E se alguma coisa acontece no meio do caminho, meu amigo? Você tem que estar preparado para mudanças. Portugal é uma montanha-russa, é um sobe e desce, uma coisa que não é mais o que... Pode ser que eu, daqui a, 4, 5 meses fazendo esse vídeo aqui, eu esteja fazendo um outro vídeo falando que o governo abriu uma via verde para imigrantes, porque na política existe várias situações. Existe a situação no momento eleitoral de agradar a população, falando de temas, né, assim, que mais causam repercussão, e o tema que mais causou repercussão nesses momentos políticos foi a questão da imigração. Nunca se falou tanto sobre imigração, nunca se debateu tanto no parlamento de imigração. Imigração, tudo imigração, né? Parece até que a imigração é uma cortina de fumaça para, de repente, não se ver outros problemas. Agora que vão começar a falar sobre saúde, é claro que a imigração também está relacionada com todas essas coisas, porque a imigração usa a saúde pública, mas tem vários outros assuntos que não especificamente a culpa, né, vou dizer, a culpa é da imigração, porque muitos imigrantes hoje que trabalham, que contribuem, já estão se sentindo até, como eu posso dizer, marginais, estão se sentindo pessoas fora da lei, porque são imigrantes, né, e estão dentro da lei, leis que o próprio país é que faz, não é? Então,
Muitas pessoas estão até chateadas com isso, estão até pensando, né, revendo aí os seus planos, as suas rotas, né? Eu tenho falado de vez em quando aí sobre Espanha, coisa e tal, porque os inscritos falam pra gente sobre Espanha. Tem outros países também, né, gente? Mas eles falam muito sobre a Espanha. Ó quem tá aqui, ó. O que? Espanha? Você falou Espanha? Não posso. Não posso Oiê, bom dia. Falou Espanha, já apareci. Aí, ó. Já falei pra vocês, né? Quando a gente vai na Espanha, lá em Vigo, é difícil até voltar pra passar a ponte ali. Olha, eu escutei Espanha? É Espanha, mas não é... Espanha, mas não é Espanha. Aí, tá vendo? A Fabi que fez o enquete, né, Fabi? O pessoal voltou lá e deu tudo certo, né? Uhum. Legal a interação de vocês, valeu mesmo. Um outro detalhe, né, Fabi? A pessoa que está em Portugal, você tem que estar preparado para o quê? O que eu vejo aqui? As leis funcionam baseado nos governos. O governo, se esse governo se manter durante 4 anos, tudo que essa proposta de lei que ele fez vai valer. Mas só que daqui a 4 anos tem eleições. Eu aposto com você, Fabi, que daqui a 4 anos o slogan das eleições é: olha, vocês sabiam que daqui a 1 ano e meio, mais de 500 mil de imigrantes terão a nacionalidade portuguesa? Isso é inadmissível. Esse vai ser o slogan. Por que eu falo isso? Porque nesses 6 meses, né, tá sendo legalizado, as pessoas estão pegando a sua autorização de residência, que são o pessoal da CPLP, o pessoal da manifestação de interesse, o pessoal do visto de procura de trabalho, juntando toda essa galera dá em torno de quase 500, 400 mil pessoas. Eu vou pedir pra gente ver lá no programa dos Noblás, né, o Noblá Blá Blá, eu acho que é o nome. Ótimo nome. A fala do Vicente Nunes, do Público. Tudo isso foi encaminhado ao Congresso, ao Parlamento aqui, né, na semana passada. Aí o governo conseguiu na sexta-feira o regime de urgência e isso agora vai para uma comissão onde os projetos vão ser debatidos. É um pacote de medidas, né? Eles estão, por um lado, mudando a lei da nacionalidade, ou seja, o brasileiro que morasse aqui e ficasse aqui por 5 anos seguidos podia pedir a nacionalidade portuguesa. Agora, esse mesmo brasileiro vai ter que viver aqui por 7 anos, no mínimo, para pedir a cidadania. Essa é a primeira das mudanças. A segunda, o governo, na lei de estrangeiros, ele acabou com restringir o reagrupamento familiar, porque muitas vezes o cara vem na frente, deixa a mulher e os filhos no Brasil, e depois que arruma um emprego, se regulariza, traz a família. Então eles estão restringindo também, querem impedir o reagrupamento familiar, o que vai contra todas as regras da União Europeia, né, dos direitos humanos. Como você vai separar famílias? Aí, além disso, eles estão mudando o prazo, esse visto, né, de procura de trabalho, estão acabando com ele e estabelecendo aí que só profissionais altamente qualificados vão poder entrar aqui. Agora, o que eles chamam de trabalhador altamente qualificado? Portugal vai ser um país de doutores, um país que precisa de garçom, que precisa de pintor, de eletricista, de um cara para trabalhar na agricultura, para trabalhar na mão de obra, na construção civil. É completamente maluco o que os caras estão fazendo aqui em Portugal. Não sei se você... Então você vê, Ana, são uma série aí de medidas para restringir, para dificultar a vida, né, dos imigrantes em Portugal. Acontece que estava rolando uma outra coisa em Portugal esses dias, Ana. Sabe o que era? O Gilmar Palusa, o Fórum de Lisboa, né? Na verdade, o nome correto, Fórum de Lisboa, mas que ficou conhecido aí como Gilmar Palusa porque é organizado pelo ministro do STF, Gilmar Mendes, e é uma baita de uma festa com toda a elite política e econômica de brasileira lá, né? E rende toda uma discussão o quão absurdo isso é, na minha humilde opinião, mas enfim. Eu digo, há muito brasileiro com dinheiro, empresários e pessoas influentes em Portugal. O ponto é, uma das pessoas que estava nesse Gilmar Palusa
era o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. E ele resolveu subir o tom com essas medidas anti-imigração de Portugal, dizendo: vocês vão bater, vão levar. Vamos lá para o público. Reportagem aqui do Vicente Nunes, que a gente acabou de ouvir, e do Jair Ratner, aí do dia 2 de julho. Brasil usará reciprocidade à restrição impostas por Portugal à imigração. Ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, diz que o governo Lula acompanha as propostas da administração de Luiz Montenegro, que atinge os brasileiros que vivem em território português. Vamos lá para as aspas. Olha o que disse o Ricardo Lewandowski. A questão do visto se regula pelo princípio da reciprocidade. É claro, todas as medidas que forem adotadas em Portugal eventualmente serão adotadas também pelo Brasil. Ocorre que, por força da Constituição, os portugueses no Brasil têm uma série de vantagens em relação a cidadãos de outros países. O que costumava ser verdade em Portugal também. Os brasileiros tinham uma série de vantagens em relação a outros países, mas eles estão tentando mudar isso. Então, não creio que uma mera medida administrativa possa prejudicar esse relacionamento muito próximo que temos. Então, ele está dizendo, pode não ser na hora, porque tem todo um imbróglio jurídico aí de que isso está afirmado na Constituição, mas a nossa intenção é a de que, se eles dificultarem a vida dos brasileiros em Portugal, nós vamos dificultar a vida dos portugueses no Brasil. Está certíssimo, né? E Ana, parece que essa fala do ministro Lewandowski já teve efeitos. Vamos lá para a coluna, para o blog do Noblar, que coloca aqui: bateu, levou. O Brasil adota a regra de reciprocidade com Portugal. Essa aqui é de hoje, assinada pela Alice Rebelo, dia 8/7, que vai nos contar o seguinte. Após a decisão, na sexta-feira, dia 4, o Parlamento de Portugal teve 2 projetos que iriam para votação retirados da pauta pelo governo. Os textos têm o objetivo de fazer alterações na lei de nacionalidade e na lei de imigração, ou seja, o que afetariam mais os brasileiros. Ou seja, foi só o Lewandowski que falou: se vocês baterem, vocês vão levar? O governo já falou: melhor tirar de pauta. Porque, gente, vamos lembrar, tá cheio de brasileiro em Portugal? Tá cheio de português no Brasil também. Enfim, Ana, só pra completar, isso aí é um baita de um tiro no pé que os portugueses estão fazendo. Porque a gente sabe o que é isso. A gente sabe como é que funcionam essas coisas. O neoliberalismo vem, estraga a vida de todo mundo, mas você não pode admitir que o problema é o neoliberalismo, porque senão, sei lá, os comunistas começam a dar ideia, né? E daí você tem que botar a culpa em alguém por tudo que está dando errado. Se você não pode botar a culpa no neoliberalismo, no capitalismo, você inventa que a culpa é dos imigrantes. Só que Portugal precisa dos imigrantes. Portugal é um dos países que está com a população mais velha na Europa. E quem está basicamente carregando a economia de Portugal nas costas são os imigrantes. Além do mais, os imigrantes, especialmente imigrantes brasileiros, timorenses, indianos, nepaleses, são os que fazem os trabalhos que normalmente os europeus não querem fazer. Né? Como o próprio Vicente Nunes estava dizendo ali para os Noblás, fazendo o trabalho de garçom, pintor, porteiro, trabalhador da construção civil, agricultor, etc., que os portugueses não vão querer fazer. Então, a economia deles depende muito dos imigrantes. Se eles... a gente viu recentemente, estava acontecendo nos Estados Unidos e está apodrecendo plantação, comida nas plantações, porque não tinha imigrante para colher. Se eles forem por esse caminho, logo Portugal vai sentir dessa forma também. Enfim, é isso, Ana. Em geral, Sofia, acho que essas políticas anti-imigração, elas arrefecem bem rápido
quando os cidadãos que se consideram de uma classe ou de uma raça superior tem que começar a colocar a mão na privada, tem que começar a lavar um chão, tem que começar a cuidar das próprias coisas, né? A colher as próprias coisas, enfim. O que, mais uma vez, expõe também como funciona, né? Esse sistema todo, né? Em que o trabalho é feito, os trabalhos mais duros são sempre feitos pelos outros, né? E essa tendência xenófoba aí que a gente está vendo crescer, claro, crescendo junto com fascismos, com nacionalismos, enfim, ela é um subproduto disso, né? Porque é a desumanização do outro que nos permite explorá-lo. Mas a consequência é que com o tempo você esquece dessa instrumentalização da desumanização do outro e você passa a acreditar nela ao ponto de você querer se livrar do outro, né? E aí, né, essa real bate rapidinho. Como você falou, os Estados Unidos já estão percebendo isso. Só que, é claro, nenhum desses países com ondas xenófobas vai chegar, né, a público e admitir assim, olha, erramos, a gente percebeu que a gente precisava dos imigrantes, né? Eles dão uma tergiversada, falam, é isso aí, ou como o Trump tá fazendo, né? É isso aí, conseguimos, expulsamos todos eles. Não expulsaram, não, né? Eles só fizeram ali um agrado aos sentimentos xenófobos do seu público, mas continuam mantendo uma massa de imigrantes para fazer os seus trabalhos. O que talvez aponte também para outras questões, né? Nada disso possivelmente é sobre de fato expulsar imigrantes que estão roubando os empregos. Já pararam aí para considerar que, na verdade, isso é uma forma, pode ser muito bem uma forma de diminuir a oferta de serviço de imigrante? Né, é uma forma meio burra, mas assim, pode ser uma forma também de você diminuir um pouco a disponibilidade, né? E conseguir talvez cobrar mais por esse tipo de trabalho, não sei. Mas de qualquer forma é uma maneira de controlar os preços das coisas, de controlar os valores, e as pessoas estão dentro dessa mesma perspectiva, né? As pessoas, subpessoas na visão deles, estão na mesma categoria das coisas aí, né? Enfim, de resto, eu acho que Portugal, eu tava me segurando para não descer o pau em Portugal, mas vamos lá, é divertido quando eles vêm nos comentários indignadíssimos. Portugal não tem moral nenhuma, na boa. Portugal não tem moral nenhuma para falar de imigrante, especialmente, aliás, vamos ter que lembrar, galera, por que é que tem muito português no Brasil? Nós vamos ter que falar sobre isso? E porque tem muito brasileiro em Portugal. É a mesma razão. Exatamente. É a mesma razão. E não é a imigração. Chama colonização. Sabe aquele processo pelo qual vocês vieram aqui, pegaram todas as nossas riquezas, levaram pra lá e depois perderam tudo pros outros países? Este processo. Eu sei por que eles se irritam tanto quando a gente diz devolve o nosso ouro. É que eles não têm mais, né? Como é que eles vão devolver? Deixa eu contar. E com isso eu garanto que eu sou uma pessoa mal-vinda. Isso é uma palavra? Ai, não sabe nem falar português, essa brasileira. Uma pessoa que não é bem-vinda em Portugal. Vamos lá. Ficamos por aqui, Sofia? Ficamos por aqui. Em relação ao processo, né, as leis de fato serem efetivas, e muitos estão chateados porque estão sendo vistos como criminosos, pessoas que trabalham dia após dia no sol, contribuem, andam certinho na lei e são taxados como imigrantes, né? E muitos, em caso extremo, ouvem aí muito volta para sua terra e não sei o que lá. É complicado, né? Eu no meu dia a dia, eu não vejo isso. Eu tenho amigos portugueses, né? A gente se sente bem. Eu acho que a grande maioria no dia a dia não vê
esses casos extremistas, né? E se sente bem, não sei o quê. A única hora que nós somos rotulados, assim, que a gente se sente diferente, é quando entra esse assunto imigração. Porque o pacote imigração não é só sobre brasileiros, não é só sobre você angolano, cabo-verdiano, né? Envolve outras imigrações. E nesse pacote nós estamos no meio. O governo até está tentando separar ali, olha, outras nacionalidades é 10 anos e a CPLP é 7, mas é quase a mesma coisa, entendeu? E no final das contas, imigrante se resume a todo mundo e a gente entra nesse bolo e a gente, né? Eu sei que é difícil para quem é nativo entender isso, mas de repente muitos dos nativos, dos portugueses, já imigraram, né? Já sabe como é que é, porque o português em outros países também sofre preconceito, porque eu sei porque muitos inscritos do canal são portugueses, eles sabem o que é estar em outro país, né? Muito interessante esse discurso anti-imigração em qualquer país do norte global, porque eles dependem dos imigrantes. A verdade é essa. Dentro do sistema capitalista, sempre vai ter uma classe trabalhadora super explorada. Sempre. Nos países sul global, isso normalmente acaba ficando para minorias raciais, como é o caso aqui no Brasil das pessoas negras. Você vai para os países do norte global, normalmente esses são os imigrantes, sejam eles de países que forem. E justamente já tendo viajado para Portugal, tendo família que mora lá, eu posso dizer para vocês, você vai olhar as posições, os postos de trabalho mais precarizados, você vai achar são indianos, são brasileiros, são nepaleses, são imigrantes. E normalmente imigrantes que não são de cor branca, né? Ou pelo menos não são considerados brancos. Porque você vai ter muito imigrante sim dos países europeus, mas aí são os tais dos nômades digitais e etc. que vão estar com empregos super bem pagos, com boas condições, etc. Porque ganha em euro tudo do mesmo jeito e o custo de vida em Portugal costuma ser mais baixo do que do resto da Europa. Agora vai lá e faz o seguinte: tira os imigrantes de qualquer um desses países do norte global e veja se eles sobrevivem. Não sobrevivem. Você tirar todos os brasileiros, indianos, nepaleses, etc. de Portugal, colapsa o país. Porque eles precisam dessa mão de obra super explorada. E daí, justamente por ser uma mão de obra super explorada, normalmente com salários mais baixos, normalmente sem os seus direitos, acaba sim sendo associado a uma criminalidade maior, mas isso é por causa das próprias condições em que essas pessoas são sujeitas quando chegam lá. Então, assim, é absurdo. E esse discurso de ataque aos imigrantes, e de ataque não apenas discursivo, simbólico, mas também legal, muitas vezes com projetos de lei, visando inclusive expulsar essas pessoas, mantendo essas pessoas na ilegalidade, é justamente para deixá-los ainda mais expostos, ainda mais vulneráveis a essa superexploração. Então eles não querem que os imigrantes, pelo menos, talvez o gado português queira, mas a extrema-direita portuguesa que está por trás de tudo isso, desse discurso de ódio, desses ataques legais, não quer que os imigrantes saiam de lá, nem os brasileiros, nem os outros. Mas eles querem sim que sejam mantidos na ilegalidade, porque assim eles são presas mais fácil para a superexploração. Afinal de contas, se o cara está lá trabalhando ilegalmente, ele não vai reclamar do salário baixo, ele não vai reclamar das condições de trabalho, ele não vai reclamar de nenhuma privação de direito, porque se ele reclamar, ele é mandado embora. É isso. Então é tudo uma grande armadilha para gerar superexploração. E você, brasileiro que pensa em ir para lá, pensa bem. Pensa bem, porque vai ter gente que se dá bem? Vai ter gente que se dá bem, mas eu vou te dizer assim, normalmente a pessoa que se dá bem saindo do país é a pessoa que já está numa boa condição aqui dentro do país também. É o pessoal de alta escolaridade, de classe média para cima e assim por diante. A pessoa que está fodida no Brasil, se sai do país, mesmo se for para ir para um país super desenvolvido, inclusive muito mais desenvolvido que Portugal,
Porque vamos lá, Portugal também tá longe de ser o topo do ranking dos países mais desenvolvidos, especialmente quando você vai comparar com os colegas europeus. Mesmo quando vai para os países mais desenvolvidos, vai para se fuder lá também. Enfim, falei demais, tá? Dai. Nesta parte sobre política eu acho que há os piores sim, mas não sou a favor de lados, e sim de ver as propostas e cobrar. Eu não tenho lados, mas fica a indicação de canais que mostram uma outra perspectiva do que é morar em Portugal e conhecer mais informações para os brasileiros. Curtam, compartilhem e sigam todos os canais envolvidos. Obrigada.